Imagina. Prof, você quer falar alguma coisa agora no começo? Não, eu só Não? quero, então, eu quero, Beleza. né, primeiro, eu só queria agradecer, né, eu sei que o grupo vai fazer isso, mas quero agradecer a presença, né, do convidado de vocês, porque, nossa, é sempre muito legal, né, a gente está aprendendo, é bacana a gente estar trazendo, mesmo que vocês tenham visto alguma coisa desse conteúdo já, é sempre bom estar ouvindo e aprendendo com a experiência de quem está no campo, né, então isso é muito importante, né? Ver teoria é uma coisa, mas saber da prática e da experiência, né, das pessoas que estão aí, né, na área é muito bacana. Então, só agradecendo e pedindo licença para o nosso palestrante, que em alguns momentos eu vou desligar a câmera, em função de uma cirurgia que eu fiz, eu não posso ficar muito tempo sentada, eu tenho que ir alternando, né, por recomendação médica, tá bom? Então, de vez em quando eu desligo minha câmera aqui. Obrigada. Tudo bem, prof. E a Tainá, se quiser começar a gravar, tá gravando já? Beleza. Então tá, bom dia então, pessoal. Quando a gente pegou esse tema de gestão de academia, acho que a gente automaticamente já pensou no Tiago. Ele é dono de 2 academias PhD, ele também gerencia um programa de credenciamento, né, para professores de Jump, que foi como eu conheci ele. Comecei fazendo os cursos que ele dava lá em 2017 e até hoje eu venho acompanhando o trabalho dele. Mas além disso, eu acho que ele é um gestor muito além da média. Porque ele faz tudo dentro da legislação trabalhista e todos os projetos que ele tinha sobreviveram agora durante a pandemia, né? Que eu acho que são coisas que diferenciam ele como um gestor, né? E também lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer durante a apresentação, não se acanhem, pode fazer, pode abrir o áudio, qualquer coisa, se vocês mandarem no chat, a gente repassa a pergunta para o Thiago daí. Enfim, então, Thiago, seja super bem-vindo. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E quando quiser, pode começar já. Obrigado, Clara. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Beleza? Vocês estão me ouvindo? Tudo Sim, certo? sim. Ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Corrêa e, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o convite da equipe, tá? Especialmente aí da Clara, professora Doralice, obrigado, pessoal da Universidade Federal. Minha casa também, é onde eu me formei em bacharelado em Educação Física em 2007. Já vou contar um pouquinho para vocês aí da minha trajetória, tá? E estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês aí da minha experiência, tanto ao longo da pandemia quanto ao longo já de muitos anos empreendendo e trabalhando na área, na nossa profissão querida, beleza? Então, eu tenho uma apresentação para compartilhar com vocês. Eu vou tentar colocar aqui na tela agora e aí a gente vai começar, beleza? Se vocês tiverem perguntas e quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Como eu estou com a apresentação aberta aqui, vocês estão conseguindo ver a tela da apresentação aí? Sim? Sim. Legal. Eu não consigo acompanhar o chat, tá? Ao mesmo tempo, então eu vou pedir para as meninas aí ficarem de olho. Se alguém mandar alguma pergunta no chat e quiser me interromper, fica à vontade, tá bom? Pode chamar, que eu vou respondendo já durante a apresentação mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui, indo para a janela do PowerPoint para poder trocar de slide. Aí, vou falar um pouquinho para vocês da minha formação, do meu histórico. Eu comecei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, no ano de 2004, tá? Eu fiz a faculdade de bacharelado em Educação Física na Universidade Federal do Paraná, me formei em 2007 e também fiz a faculdade de Tecnologia e Informática, que hoje no currículo corresponde a bacharelado em Sistemas de Informação. Tá? E na época era Cefet ainda, mas eu me formei e daí virou a UTFPR. Então eu me formei nas duas, né, e segui aí firme na educação física, que foi o que eu sempre mais amei, desde o início, desde o comecinho. Antes disso ainda, eu já era aluno em academias desde o ano de 2000. Então eu já comecei a entrar aí nesse mundo de atividade física, de academias e tal, desde novembro de 2000. Comecei a fazer aulas e comecei a conhecer o clima de academia, comecei a fazer musculação e tudo mais. E eu tinha 12 anos na época
E aí que eu me apaixonei pela educação física e resolvi fazer a faculdade em 2004, né? Galera, do meu histórico profissional, contar um pouquinho para vocês, eu não vou me estender muito nesses primeiros slides aqui, porque daí eu quero chegar com vocês na parte de gestão, de empreendedorismo mesmo, tá? Então, assim, eu comecei como estagiário, né? Em 2005, eu já estava fazendo alguns estágios de observação, fui inclusive a colégios ainda, porque tinha matéria de didática e tudo mais. O primeiro ano era comum, né? Na licenciatura e no bacharelado. Então, fiz também observação em colégios. Depois, fui para diversas outras áreas e fiz vários estágios, mas desde o começo eu já sabia que eu queria focar em academias, né? E nunca imaginei que eu seria dono de academia, tá? Nesse início aí, nesse começo, eu sempre me imaginei como um professor de ginástica, tá? Eu sempre gostei de dar aula de ginástica, dar aula de step, de dança, de jump, de tudo que vocês imaginarem, tá? Localizada, aeróbica, alongamento, tudo. E aí eu passei a ser funcionário de diversas academias, né, a partir do momento que eu me formei em 2007, né? E quando a gente é funcionário, a gente sempre tem uma visão, né, de cada empresa e a gente consegue viver aí a realidade de cada empresa e pelas empresas que eu passei, infelizmente, foi uma minoria de empresas que seguiram tudo certo comigo e fizeram tudo certo em questões de registro em carteira, pagamento de impostos, pagamento de férias, de 13º e de tudo que o profissional de educação física tem direito, né? Assim como todas as pessoas que são registradas em carteira. A maioria das academias pegava alguns atalhos ou não queria registrar o profissional, queria fazer um contrato misterioso ou queria fazer um registro com um valor abaixo do que eu recebia de verdade, registrava com piso e pagava a mais por fora. Então, acredito que infelizmente até hoje, ainda mais com a pandemia que a gente está passando agora, infelizmente, as empresas não respeitam ainda os seus funcionários de forma geral, mas, felizmente, eu luto com todas as minhas forças e sei de vários outros empreendedores também que têm suas academias todas regularizadas e com tudo certinho, seus contratos de estágio em dia, seus contratos de trabalho todos também corretos, com o valor correto que o profissional deve receber, de todos os setores da academia, de todos os sindicatos, o sindicato do pessoal de serviços gerais, da recepção, o sindicato dos profissionais de educação física também, registrando com os valores corretos de ginástica e de musculação. E tudo isso traz aí um gasto, né, um valor muito alto para a empresa. Mas eu acredito que é o mínimo, né? E a gente já tem que contar com todo esse valor, com todo esse investimento desde o início, porque se a gente quer pegar atalhos e quer ter lucro a partir de coisas incorretas, né, de coisas erradas, aí a gente já está começando errado o negócio, né? E eu vi também muitas academias fecharem, muitas academias caírem aí também ao longo da pandemia, e infelizmente elas já não estavam corretas, já não estavam bem das pernas, já não souberam se adaptar à realidade que veio com a pandemia e simplesmente não conseguiram sobreviver aí, tá? Então, contando um pouquinho para vocês de novo aí sobre a minha trajetória pessoal, em 2013, tá? Em 2011, perdão, 2013 eu casei e já era empreendedor. Em 2011 eu inaugurei o meu primeiro negócio, que foi um estúdio de personal, tá? Dentro de uma academia. Então eu era funcionário da Academia Viva, ali no centro,
E infelizmente essa academia fechou agora, depois da pandemia, depois do período de reabertura das academias, né? A Academia Viva fechou em 31 de outubro deste ano, tá? Eu trabalhei lá como funcionário de 2009 até mais ou menos 2016, tá? Em 2016 eu saí de lá porque aí eu fui para outra empreitada profissional. Mas em 2011 eu inaugurei lá o meu estúdio de 16 metros quadrados dentro da academia. Então foi uma experiência também sensacional, onde eu fui autoempregado, né? Onde eu fui aí, dei um passo que é o cenário de muitos profissionais de educação física no mercado hoje em dia, é o cenário de muitos personagens, é o cenário de muitos donos de estúdio, né, que se eu não trabalho, eu não recebo, se eu não dou aula, eu não pago minhas contas, e se eu não estou lá no estúdio, o estúdio morre. Então, essa é uma realidade dura, é uma realidade de muitos profissionais também, e eu vivi essa realidade de 2011 até 2016, né? E já conto também um pouquinho mais para vocês aí quando a gente passar para os próximos slides, tá? E no começo de 2016 eu fechei uma parceria com uma das academias PhD, a matriz ali no Rebouças, e eu abri o estúdio Happiness, que é esse aí da foto que vocês estão vendo, tá? Essa aí já é a comemoração da abertura da segunda sede de Santa Felicidade, mas a primeira sede foi inaugurada em janeiro de 2016, na PhD Rebouças, ali na Silva Jardim, e hoje a gente tem 3 unidades, uma ainda no Rebouças, na PhD da Silva Jardim, outra em Santa Felicidade, dentro da Academia Nado Livre, e outra nas Mercês, na antiga Gustavo Borges, que hoje é Nado Livre também, das Mercês e Vista Alegre, ali aquele bairro bem legal, que a gente inaugurou nossa 3ª unidade. E hoje também já sou gestor do meu próprio negócio, mas não abandonei as aulas. Continuo dando aula, continuo dando cursos, não consigo largar nada disso, que é parte do que eu sou, é o que eu amo fazer. E vou contar um pouquinho para vocês aí na sequência das vantagens e desvantagens de cada uma dessas fases, tá? Galera, esses passos para empreender eu achei muito legal ilustrar e colocar para vocês. Vou passar rapidinho para vocês terem uma noção aqui. São muitos passos, tá? Porém, eles na prática, eles não acontecem nem nesta ordem, tá? E às vezes um desses passos acaba acontecendo muito forte e o outro passo você acaba atropelando ele na prática e depois você corre atrás. Então, quando a gente vai ali para a realidade do dia a dia, a gente até tenta seguir uma sequência lógica e bonita, como a gente tem aqui, tá? E deveríamos segui-la para poder construir um negócio sólido, um negócio assim, impecável. Porém, na realidade, a gente atropela ali com vários imprevistos e várias situações que a gente tem que lidar rapidamente, porque senão o negócio já desanda, já desaba antes mesmo de começar, tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho aí da minha experiência atrelada com esses itens, tá? Só situando vocês, dentro da academia que eu tenho hoje, que eu tenho 2 unidades de academia PhD, sou sócio e tenho 2 unidades, uma no Cajuru e uma no centro, ali na rua Pedro Ivo, né? As minhas academias, elas são full service, elas não são academias low cost, tá? E elas também não são academias boutique, tá? E também não são academias específicas de pilates, nem de dança, nem de lutas. Elas atendem todos os públicos, tem musculação, tem aulas, tem spinning, tem personal, etc. Então, elas são academias tradicionais, como a gente conhece aí no modelo de divisão das academias, tá? Mas eu já vou tentar ilustrar para vocês os outros tipos também, tá bom? Então, a partir do momento que eu fui abrir o meu estúdio de personal sozinho, os meus 16 metros quadrados, eu já tentei passar por todos esses passos aqui, tá?
pensar em qual que é o serviço que eu vou oferecer, qual que é o meu público-alvo. Então, nessa época da minha vida, eu trabalhava das 6h30 da manhã até as 9h30, 10 horas da noite. Tá? Chegava dias que eu dava 16 aulas de personal de 30 minutos. Tinham muitos dias como esse, dias que alunos cancelavam e daí abriam janelas e aí voltava. Então, é uma rotina que quem já está familiarizado aí com a rotina de um personal trainer conhece, sabe que não é fácil, né? São horários flexíveis, mas ao mesmo tempo é muito complicada e puxada essa rotina. E se você não tem alunos, você não tem renda, você não consegue pagar as suas contas, né? Então, eu tinha, assim, um aluguel baixo, foi um investimento muito mais baixo em relação a uma academia completa, tá? Já obtive lucro muito mais cedo também do que numa academia completa e os riscos são muito menores do que numa academia completa, tá? Basicamente porque a responsabilidade principal do meu estúdio de personal dar certo recaía sobre mim mesmo. Então, se eu não trabalhasse, se eu não tivesse alunos, se eu não desse aula, é óbvio que o estúdio iria falir e não ia bem. E o contrário aconteceu. Graças a Deus, trabalhei muito, me esforcei muito, me dediquei muito e tinha muitos alunos, trabalhava demais, já estava assim com várias dores pelo corpo, articulações, de ficar muitas horas em pé, carregando peso, ajudando os alunos, montando treino e vai para lá e para cá. Então, assim, o trabalho operacional de você dar aulas, fazer avaliações físicas, atender alunos, trabalhar com o público era muito intenso, mas dava um retorno financeiro também muito bom, porque não tinha esse dinheiro, ele não era distribuído, né? Eu não delegava funções para ninguém. Então esse dinheiro vinha direto do cliente para mim e eu tinha poucos gastos, né? Com aluguel da sala, com impostos, com a minha empresa, com a minha contadora e com outros gastos de reposição de material, etc. Então era uma logística, era uma dinâmica muito mais simples, tá? De você lidar. Não era fácil, né? Não confundam, mas era extremamente mais descomplicada, tá? A criação da marca, nome, cor, posicionamento, nesse primeiro momento eu procurei uma franquia, tá? Que na época se chamava Vibe Class. Então essa franquia ela oferecia equipamentos de funcional e também trabalhava com aquela febre que foi lá da época de 2010, 2011, que era a plataforma vibratória, tá? Então, assim, com o tempo, eu fui largando a plataforma vibratória e focando no funcional e no trabalho de resistência, de força, no HIIT, no treino intervalado, e aí foi evoluindo cada vez mais o estúdio, né? Mas eu tive um apoio nesse primeiro momento, porque na franquia você já recebe essa cor, esse posicionamento, a cara da empresa, você paga por isso, né? Foi um investimento aí de 30 mil reais para poder ser um franqueado e já você tem essa assessoria toda de cara, então isso me facilitou bastante nesse primeiro momento. Aí depois que eu comecei a aprender tudo na prática, aí eu comecei a me desligar da franquia aos poucos e no segundo momento, em 2016, eu já fui e criei um nome, criei a logo, o posicionamento e customizei tudo isso para o Estúdio Happiness, que foi a empresa criada por mim aí no começo de 2016, né? Que já estava no papel aí desde 2013, mais ou menos, mas que saiu do papel 3 anos depois, tá? Para o meu estúdio de personal, em 2011, eu já abri um CNPJ mesmo, tá? Por conselho da minha contadora. Ela falou assim, Thiago, você está começando só você. Você pode abrir um MEI, se você quiser atender ali como autônomo e tudo mais.
as questões tributárias são muito mais leves, são muito mais suaves, mas eu aconselho você a já abrir uma empresa no Simples Nacional, tá? Um CNPJ mesmo. Porque aí, se um dia você crescer, se um dia você se mudar de endereço, se um dia você expandir, essa empresa pode já simplesmente se transformar e se adaptar, e você já pode seguir a partir daí. Então, eu acredito que esse conselho foi muito bom nessa época, porque eu não imaginava, mas depois de 5 anos, eu realmente precisei mudar de endereço e realmente precisei expandir e começar a ter funcionários, né? Hoje eu tenho 3 CNPJs da parte do estúdio, 2 CNPJs, uma matriz e um filial da parte das academias, e no total, somando todas as empresas, são mais ou menos 40 funcionários. Então, eu me sinto muito feliz, é uma responsabilidade muito grande, né? Você cuidar de tantas pessoas, de tantas famílias, você dar esse suporte, essa estabilidade, esse emprego, esse estágio para tanta gente, né? E é uma responsabilidade muito grande, mas que nessa época de transição ali, de eu sozinho para eu com uma equipe, né, na gestão de uma equipe, me facilitou bastante essa transição ali. A abertura de um CNPJ, ela não é tão rápida assim. Então, se você pretende abrir uma academia, abrir um estúdio, comece a planejar bem antes mesmo, porque geralmente de 6 meses até, às vezes, um pouco mais, é o tempo que leva para você fazer todas as coisas bem certinhas, com alvará, com vistoria de bombeiros, de meio ambiente e com a abertura correta do seu CNPJ, tá? Tiago, Uma eu pergunta? tenho uma pergunta para você. Quando você abriu esse primeiro estúdio de personal, você já tinha que ter o CNPJ para poder fazer essa franquia ou não? Sim, era um dos Sim? pré-requisitos da franquia que eu tivesse um CNPJ. Poderia ser MEI, se eu quisesse, né? E o MEI, quando a gente abre, ele também tem um CNPJ de MEI, né? Mas eu já abri como Simples Nacional e era um dos pré-requisitos obrigatórios para poder me tornar um franqueado em 2011, ter uma formalização, ter uma empresa, tá? Entendi. Obrigada. Imagina. Então, gente, a parte da adequação do espaço ali, do aluguel, é tudo feito um estudo antes de você dar o passo e a decisão de começar. Então, esses passos, eles, na minha opinião, eles vêm antes de tudo, tá? Pensar aonde você vai abrir é crucial, tá? Porque você tem que analisar quantas pessoas passam por ali de carro, quantas passam a pé, se você vai ter convênio com estacionamento, se você vai ter um estacionamento seu ou não, qual que é a concorrência em volta, quem é o público da região. Às vezes você abre uma academia boutique e quer oferecer um serviço de altíssima qualidade, mas naquele bairro, naquela região, não existe aquele público-alvo e eles vão ter que se deslocar muito para chegar lá, ou então o público-alvo que existe naquela região não é compatível. Eles querem uma academia mais simples, mais família, menos, assim, boutique, e aí você vai acabar se decepcionando aí, vai acabar gastando muito dinheiro e perdendo dinheiro, fazendo reformas, comprando equipamentos, móveis e tudo mais, e acabando por desperdiçar muito dinheiro. Então, esse estudo é crucial, tá? Seja para um estúdio, seja para algo menor, seja para algo individual, ou para uma academia maior, beleza? Aí, esses passos agora, 7, 8 e 9, acredito que o 9 também está junto ali com os passos anteriores, tá? Com 5 e 6, que é onde você vai planejando tudo e vai dando uma cara inicial para o seu negócio, tá? Então, quais serviços eu vou oferecer, junto com quem vai ser meu público-alvo, qual vai ser meu horário de funcionamento e todos os detalhes operacionais mesmo do teu estabelecimento, tá? O 7 e o 8 basicamente vão acontecer
antes de você inaugurar, antes de você abrir, né? Se você tiver necessidade, se você estiver abrindo uma academia, se você estiver abrindo um estúdio com funcionários, com modalidades diversas e tudo mais, e aí você vai precisar realmente fazer muitas entrevistas, analisar muitos currículos, conversar com muitas pessoas, realizar as contratações formais, então precisa da documentação de cada funcionário, precisa de tudo bem certinho, você precisa ter uma contadora desde o começo, tá? Um escritório de contabilidade, busca tudo isso já desde o início, desde a abertura do seu CNPJ, para que você tenha sempre um suporte contábil, porque a gente não consegue fazer tudo, tá? Por mais que a gente tente aprender um pouco de administração, tente aprender um pouco de gestão, um pouco de contabilidade e da parte trabalhista e da parte de tudo, mas a gente precisa delegar certas funções e a gente precisa contar com a equipe, senão a gente acaba não fazendo nada direito no final das contas, ou a gente acaba se sobrecarregando demais e acaba morrendo no meio do caminho, tá? Então, para fazer tudo da maneira correta, não tem como fazer tudo sozinho, tá? Então, esses passos 7 e 8 já começam a apertar um pouco, que é onde você vai construir e treinar uma equipe, tá? O passo 10 da precificação também vem junto com o passo 9 ali e com os passos 5 e 6, tá? Do planejamento, da adequação do espaço, também fazem parte de todo um estudo e de todo um planejamento, tá? Muitas academias acabaram e fecharam e faliram porque acabaram abaixando muito o preço ou porque entraram em guerra de preço com as academias low cost, que a premissa inicial é ser uma academia de baixo custo. Então, você não pode cair nessa. Se você abaixar seu preço desesperadamente, você não vai conseguir pagar as suas contas e você vai ter um aumento de movimento na academia, mas não vai ter faturamento na academia e não vai conseguir pagar suas contas do mesmo jeito, vai ter uma academia falsamente cheia e contas a pagar, transbordando, funcionários, produtos de limpeza, produtos de escritório, impostos, contador, um monte de coisa, e você não vai dar conta do recado, tá? Então não tem como, você tem que fazer um estudo de quanto você vai gastar e de quanto você vai precisar ganhar para poder equilibrar a sua empresa, tá? E não adianta entrar em guerra de preços e abaixar um monte o seu preço e cair numa vandalização ali do serviço, porque você não vai conseguir pagar suas contas, tá? E a gestão do dia a dia é também uma arte aí, né, gente? Também não dá para fazer sozinho, tá? Eu conto com um coordenador em cada uma das academias e meus coordenadores, tem um coordenador na Academia do Cajuru e um coordenador na Academia da Pedro Ivo. Eles são ali responsáveis e têm poder de decisão, tá? Na contratação, na demissão de pessoas, na seleção. Eu conheço toda a equipe, eu conheço todo mundo que trabalha comigo, mas esses meus coordenadores são extremamente importantes e responsáveis. Eu treino diretamente eles, tá? Para poder delegar muitas funções, tá? Eles ganham um salário, ganham uma bonificação correspondente a essa coordenação. Então, eles têm uma remuneração melhor, tá? Acima da média, e eles têm muita responsabilidade em troca disso, tá? Eu construo aí um relacionamento de anos conhecendo o serviço desses profissionais e pelo menos depois de um ano e meio já conhecendo como é o perfil desse profissional, é que eu seleciono ele para uma coordenação, treino ele e aí ainda tem um período de provação ali, de experiência, para ver se aguenta o tranco, porque não é fácil, né? Auxiliar na coordenação de uma academia é coisa bem séria e se desandar ali também desanda todo o resto, tá? Gente, a diferença aí dos principais modelos, tá? De academia.
A low cost, como vocês com certeza já conhecem, ou frequentam, ou já viram, né? É uma academia como as redes de academia Smart Fit, como a Blue Fit, né? São academias com muitos metros quadrados, são academias geograficamente consideravelmente grandes, tá? Que atendem um número grande de alunos, tá? Mais de 2.500 alunos, às vezes mais de 5.000 alunos, tá? Tem equipamentos robustos, tem equipamentos ali que tem um investimento alto para se colocar aquilo ali em prática, né? E contam com um serviço, uma mão de obra, né? Com um número reduzido de pessoas. Então, eu acredito que para o número de alunos que eles atendem, eles deveriam ter uma contratação muito maior, né? Ter uma equipe muito maior para poder, além de tudo isso, prover um serviço de qualidade. Mas não é o foco deles. O foco deles é a quantidade grande de clientes e a aparelhagem de maior qualidade, né? Então, tem um serviço também, eles têm uma contratação toda correta, com registro em carteira e tudo mais, pelo menos essa é a fama que se tem, né? E é um setor que desde que entrou aqui em Curitiba, já quebrou muitas academias, já derrubou muitas academias, né? E já diminuiu também o ticket médio de muitas, se não de todas as academias, que antigamente cobravam mensalidades de R$ 160, R$ 180, e hoje cobram mensalidades de R$ 99. Então, tiveram que adaptar seus planos anuais, seus planos semestrais, suas realidades completas, porque as low costs vieram e pegaram uma fatia de mercado muito grande, né? A gente também tem muita reclamação aí de atendimento, né, nas low costs. Então, muitos alunos vão para as low costs e depois acabam procurando as academias tradicionais, acabam procurando as academias de nicho, em busca de mais atenção, em busca de mais consideração. Então, às vezes se sentiram abandonadas ou às vezes se sentiram sozinhas numa low cost ou tendo que revezar um aparelho com muitas pessoas e tudo mais, e aí acabaram procurando um serviço um pouquinho mais boutique, mais full service, mais academia de nicho, que tem uma menor quantidade de pessoas treinando ao mesmo tempo, academias um pouco menores geograficamente e mais professores por aluno, no caso, né? Uma equipe maior para um número de alunos menor, que é o nosso formato de academias, tá? Você deve considerar todos esses pilares aí, se você pretende fazer um investimento, se você pretende abrir o seu negócio, seja ele um estúdio ou uma academia maior, né? Você tem que pensar qual é o espaço disponível, quanto de dinheiro você tem, não só para um investimento inicial, mas a tua academia, o teu estúdio, ele não vai já começar dando um super lucro, tá? Ele vai começar dando um super prejuízo. Então você vai precisar ter muitos meses aí de capital de giro, tá? Para poder manter o teu estúdio, a tua academia, enquanto você dá a sua tacada ali, que é um dos últimos pontos aqui, na minha opinião, que é o marketing, tá? A comunicação, as redes sociais, o bom atendimento, tudo isso vem do momento da pré-inauguração em diante. Então, é ali que você vai trabalhar o marketing e você vai tentar chegar nos alunos que estão no sofá, né? Porque hoje em dia os alunos não estão mais andando pela rua e passando na frente da academia e do estúdio, eles não estão mais fazendo isso. Eles estão no sofá, eles estão no trabalho, eles estão olhando as redes sociais e é ali que eles acham você. Então, se você não tiver presente no meio digital, se você tiver só com um banner colocado lá na frente do teu estúdio, da tua academia, você está ignorando mais de 60% da sua clientela. Tá? Então, não dá mais hoje em dia para você se isolar do marketing digital e viver só na base de indicação e só na base de
de clientes ali geograficamente próximos da sua academia. Não tem como, não é mais viável isso. Muitas academias que eram assim também fecharam, tá, ao longo dos últimos meses e anos aí, porque não conseguiram se adaptar para as vendas digitais, para as vendas online, para o mercado online. Inclusive, foi uma das nossas grandes lutas ao longo desse ano, foi criar o Estúdio Happiness online, as aulas online, e agora a nossa mais recente empreitada é a criação de uma plataforma de aulas online, como se fosse um Netflix de atividade física, né? Então a gente está criando e está fazendo tudo isso também numa luta muito grande esse ano, junto com as academias, junto com os estúdios, junto com os cursos e tudo ao mesmo tempo, né? Para poder atingir todo o público que ainda não está saindo de casa e voltando para a academia, tá? Qual que é o cenário atual do fitness aí? O online ainda continua em crescimento, gente. Parece que o presencial voltou, legal, mas o presencial está voltando mais devagar do que a gente gostaria, tá? Essa é a verdade. No começo, logo que as academias reabriram, o presencial voltou muito mais forte. Voltou assim, nossa, que bom, vai ser aquela maravilha. Estamos seguindo todos os 40 protocolos de segurança que tem que seguir e vai dar tudo certo. Porém, a gente ficou 4 meses de portas fechadas esse ano. Então, foram 4 meses com faturamento zero, né? Muitos alunos continuaram pagando as suas parcelas de planos, mas esses 4 meses que foram pagos nos planos dos alunos foram revertidos em crédito. Então, depois que esse plano do aluno se encerra, ele vai ter mais 4 meses de crédito para consumir, para gastar, referentes aos 4 meses que ele pagou e não utilizou porque a academia estava fechada. Então, a gente teve esse perfil de cliente e também o perfil de cliente que não pagou a academia durante os meses que a academia estava fechada e agora retornou aos treinos e retornou aos pagamentos também, tá? Basicamente, 4 meses de faturamento zero acabaram se diluindo em um ano, né? Porque os planos anuais e semestrais das pessoas vão levando ao longo de 6 meses a 12 meses para se encerrarem. Então, a gente tem muitos alunos que acabaram de consumir seus 4 meses de crédito agora e alguns renovaram um novo plano para continuar a treinar. Só estavam gastando seus 4 meses de crédito e não tem mais dinheiro para fazer um novo plano, perderam o emprego, se mudaram, mudou a vida, mudou o estilo de vida, mudou o emprego, perdeu o emprego, enfim, a vida das pessoas de modo geral virou um caos esse ano e afeta diretamente o nosso setor, tá? Então a gente está passando por uma retomada, mas na verdade isso acredito que ano que vem vai acabar se transformando num recomeço e não mais uma retomada, porque a gente vai precisar rever muitas coisas dentro das academias, tá? E, inclusive uma delas é o cenário digital, são as aulas online, os serviços online, tudo isso ganhou muito espaço, tá? E acredito que mesmo após uma vacina, mesmo após uma retomada das aglomerações e do descarte de uso de máscaras, etc., acredito que os serviços online vão ter um nicho maior no mercado, tá? Então, é atrás disso que a gente está focado agora. Estamos mantendo o serviço presencial, mas já sentimos que as academias e os estúdios não estão tendo demanda suficiente para se manter. Então, está muito difícil pensar num cenário para o ano que vem, se a gente continuar aí sem vacina, sem aglomeração, com capacidade menor de atendimento nas salas, nas academias.
né, respeitando todos os protocolos, gastando muito mais com serviços de limpeza, com funcionários para atenderem esses serviços gerais de limpeza e com os alunos querendo pagar cada vez menos pela academia ou não tendo dinheiro e não tendo condições para renovar um plano de academia e continuar treinando, ou ainda alunos que simplesmente abandonaram tudo e falaram não vou mais conseguir treinar, vou precisar parar e quando eu conseguir eu volto. E a gente fica nessa incerteza daqui para frente. Quando é que esse pessoal todo vai voltar, né? Então, falando um pouquinho aí de novo do perfil, né? O que eu acredito que constitui um perfil de gestor ou de chefe ou de sócio, ninguém nasce pronto, gente, tá? Então, acho que o primeiro item que você tem que ter para ter um perfil de gestor é vontade, tá? Você tem que querer, você tem que correr atrás. Esse é o primeiro item da lista, sem dúvida nenhuma. E aí sim, você vai ter motivação e vai conseguir correr atrás de uma formação, né? Não busque ser dono de academia ou de um estúdio se você não é formado, tá, em educação física, porque o professor formado ele tem uma visão extremamente específica do negócio, tá? E ele precisa de ajuda nos outros setores, no setor administrativo, no setor de contabilidade, para não fazer besteira aí e acabar comprometendo o seu negócio, tá? O que a gente vê em muitos estúdios e muitas academias é um super atendimento ao cliente, tá? Professores extremamente capacitados e que têm muito cuidado e muita atenção com seus alunos, mas por trás disso uma parte administrativa, trabalhista, totalmente quebrada, tá? Totalmente fraca. Então, busque auxílio, busque formação, busque competências extras, onde você precisa de ajuda, tá? Para você ir aprendendo aos poucos e construindo um perfil de gestor um pouco mais fortalecido, tá? Busque aprender tudo que você puder, desde quando você é estagiário. Então, desde quando eu tinha um contrato de estágio, a minha primeira academia que eu dei aula, que eu participei como estagiário, que eu dividi uma aula com outro professor, que eu ministrei metade de uma aula de step com a minha ex-professora de step há mais de 10 anos atrás, né? Desde esse primeiro momento eu já estava de olho em tudo, eu já estava de olho na estrutura da academia, nos materiais, nos professores, nas recepcionistas, no pessoal da limpeza, em todos os setores da academia, na administração, quanto será que gasta com isso, quanto será que é isso, como será que isso funciona. Então, por isso que eu falo para vocês que o primeiro item da lista é você querer, é você gostar disso, você querer correr atrás, tá? Então, de cara, nessa época, eu não imaginava que eu ia me tornar um dono de academia, um proprietário de academia, mas eu sempre queria correr atrás o máximo possível e aprender o máximo possível, tá? Então, se você tem essa vontade, mesmo que você saiba que dá muito trabalho e é muito difícil, e pode ser que você tenha sucesso, pode ser que não, mas tente correr atrás e aprender o máximo que você puder, enquanto os seus riscos ainda são baixos, tá? Então, desde que eu era funcionário, desde que eu era estagiário, eu já buscava aprender muito sobre a parte trabalhista, sobre a parte de contratação, de demissão, de contratos de estágio e tudo isso, tá? Para depois eu fazer mais alguns cursos na área de educação física, também fiz curso de personal, curso de dança, vários cursos de modalidade de ginástica, muitos cursos também de marketing, cursos de administração, para poder aprender um pouco mais de cada coisa, tá? E a postura profissional que você deve ter também
não só com os seus alunos, mas com seus colegas, com os seus colegas de sala na universidade, com os seus professores de universidade, a postura que você tem que ter com os alunos na academia, com os seus colegas de equipe, tá? Você deve saber ou deve tentar trabalhar bem em equipe, tá? Independente da posição, da hierarquia onde você se encontra, você deve harmonizar e trabalhar bem em equipe. Senão, você pode até chegar numa posição de chefe, de gestor ou de proprietário, mas ou os seus funcionários vão estar trabalhando lá só pelo dinheiro e não por prazer, né? Ou eles vão ter medo de você, ou eles vão ter raiva de você, e não são coisas legais, né, para você ter quando você chega numa posição dessa, né? A gente já teve alguns casos em alguns estúdios de pessoas assim brilhantes na parte profissional técnica do negócio, professores brilhantes, professores incríveis tecnicamente, mas infelizmente como pessoa deixavam muito a desejar e tratavam mal as pessoas e assim não eram eticamente compatíveis e também não sabiam trabalhar em equipe. Então essas pessoas, por mais que cheguem numa posição maior hierarquicamente, mais cedo ou mais tarde essas pessoas não perduram muito e acabam tendo que sair, acabam fracassando, acabam desistindo, mudando de área, mudando de cidade, mudando de rotina, porque o perfil e a ética profissional vão fazer com que você perdure e persista ou com que você desapareça ao longo do tempo, tá? Então seja consistente ao longo do caminho. Já falei bastante aí. Se tem mais alguma pergunta, Clara, ou alguém que está assistindo, por favor, pode mandar. Tiago, uma das coisas que eu queria te perguntar também é em relação ao marketing, porque antes até dessa coisa da pandemia, da quarentena, o pessoal fazia muito marketing voltado para a área do emagrecimento, para a área da hipertrofia. E hoje a gente está vendo que o marketing está muito mais voltado para a área da saúde, né? Justamente por causa dessa pandemia, né? Você acha que tem pessoas diferentes entrando agora nas academias ou o público ainda permanece o mesmo? É verdade, foi uma ótima pergunta. Com certeza, tem muita gente agora, não muita em números, né? Mas em relação ao que se tinha antes da pandemia, era um perfil de clientes e de alunos bem diferente, tá? Atualmente, bem recentemente, tem entrado vários alunos que nunca pisaram numa academia, que nunca frequentaram, que não conheciam, que não têm noção de uma academia, ou até que conheceram a atividade física no mundo online e aí resolveram, perderam o medo e vieram procurar uma academia presencial para tentar, para começar a se exercitar. E realmente o marketing agora está muito mais voltado para a questão da imunidade, para a questão da saúde, para a questão da prevenção às doenças. E eu acredito que é muito poderoso esse marketing, tá? E é muito real também, é muito verdadeiro, porque nós profissionais e estudantes de educação física, a gente sabe dos benefícios da atividade física, do exercício físico bem orientado e programado. A gente sabe tudo isso, a gente estuda isso, mas os leigos, os nossos futuros alunos que estão lá à mercê de remédios e de depressão, de crise de ansiedade, de diabetes, muitos problemas de saúde, dietas loucas e coisas sem sentido, esse pessoal agora talvez esteja sendo atingido por um marketing mais saudável, mais voltado para a saúde mental, física, emocional e não só para o corpo sarado,
perder 800 quilos em 15 dias, ilusões, né? A gente sabe que ainda tem muitos blogueiros aí que fazem a cabeça de muita gente e que levam muita gente aí na lábia, né? E que utilizam estratégias e ferramentas muito surreais, né? Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com tudo isso e eu gosto de trabalhar muito com um marketing mais humano, assim, com um marketing mais real, tá? E eu acredito que essa linha de marketing agora está começando a atrair alguns alunos com um perfil diferente, sim, que estão buscando atividade física voltada para a saúde e voltada para, nossa, preciso me curar das minhas dores, preciso prevenir, preciso e de quebra, se der uma melhoradinha aí na minha estética, no meu shape e tal, ótimo. Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Eu estou feliz com o meu corpo e tal, e eu busco mesmo ter mais disposição, eu busco mesmo ter mais saúde. Então, esse público está começando a sair do sofá. Eles são bem devagar, eles estão bem acostumados a ficar parados. E não é fácil a gente fidelizar e a gente acolher esse público, mas é um desafio novo, com certeza, tá? E a gente está tentando atrair esse público também com uma das nossas novas ferramentas aí que a gente colocou esse ano, né, que foram muitas aulas online, tá? Então a gente teve aí muitas aulas online pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Zoom, que é onde a gente consegue interagir mais com os alunos, fazer correções, ver eles também, embora no meio online a maioria dos alunos não gosta de ser visto, eles gostam mesmo de, às vezes, dar uma roubadinha, sentar no sofá enquanto o professor está lá se matando, igual aqueles memes que a gente viu esse ano no Facebook, no Instagram, tá lá a professora se matando lá e tá lá o aluno tomando sorvete, né, assistindo. Então a gente tem essa realidade também nas aulas online, é muito difícil fazer o aluno abrir a câmera e querer ser acompanhado e querer ser instruído, né? A gente descobriu que a autodisciplina dentro das aulas online é o que comanda, né? E as pessoas têm uma autodisciplina péssima, né? Muita gente acabou, inclusive, desistindo de fazer aulas presenciais e online, porque não tem a capacidade de programar 30 minutos do seu dia ou em dias alternados para cuidar da sua saúde e para praticar uma atividade física orientada, para praticar um exercício físico, né? Então, é muito decepcionante, é muito frustrante essa realidade das pessoas estarem tão desorganizadas e tão desleixadas com a própria saúde, mas é um grande desafio que a gente vai ter aí para o próximo ano, com certeza. É mexer com essas pessoas, seja por obrigação, porque agora estão diabéticas, agora estão com depressão ou com outros problemas de saúde, e aí começam ou recomeçam a fazer atividade física e descobrem outra vez todos os benefícios e acabam se motivando outra vez, né? Mas vai ser aí uma ferramenta poderosíssima para ano que vem, o mundo online, o acompanhamento, a consultoria online, as aulas online e tudo mais para o ano que vem para mexer outra vez com as pessoas, né? Inclusive, até a Organização Mundial de Saúde mudou as suas diretrizes em relação à atividade física e exercício físico muito recentemente, né? E acredito que foram mudanças muito positivas aí para nossa área, né? Foram mudanças que realmente mostram que as pessoas precisam se mexer mais, ter uma vida mais ativa, né? Mais incluir mais atividades físicas e incluir mais exercício nas suas rotinas, mais tempo de atividade física e de movimento, e que isso com certeza vai refletir positivamente na sua saúde. Então,
se toda essa informação chegar junto com uma vontade nas pessoas, acredito que temos esperança, né, que o mercado fitness, de modo geral, tanto online quanto presencial, tenha uma retomada positiva, principalmente depois, né, da vacina, depois de podermos aglomerar novamente. A gente espera que as pessoas comecem ou voltem a enxergar com melhores olhos aí a atividade física e o movimento, né? E, Tiago, tem uma pergunta aqui da Pauline, que ela pergunta qual que seria a principal diferença no atendimento com esse novo público. Se existe alguma diferença e qual seria essa principal diferença? Olha, Não. eu atendo pessoalmente, tá? Todo mundo que vem procurar o online praticamente passa por mim, o contato. Então, já vou aproveitar aqui para deixar para vocês, tá? Se alguém quiser tirar uma print aí, copiar, escrever, não sei, depois tirar alguma dúvida em inbox ou no direct, alguma coisa, deixar aí o meu contato para vocês. Mas eu sempre divulguei, sempre falei meu WhatsApp abertamente para as pessoas, meu Instagram, meu e-mail, e os alunos vêm me procurar porque a maioria desconhece essa rotina, né, online. Então, a abordagem que a gente tem, que eu tenho com o meu público online, é realmente, às vezes eu pego pela mão e vamos lá, vou te ensinar a abrir Facebook, a criar uma conta no Facebook, vou te ensinar, vou dar um suporte técnico todo para você, como que você vai assistir a aula online na tua TV ou no teu computador, aonde que você clica, qual aplicativo que você tem que instalar, como que funciona isso, como que funciona aquilo, e fazer vários tutoriais. Mesmo assim, ainda tem gente que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, fala, não, isso não é para mim, não consigo, não aguento, desisto, vou esperar tudo voltar ao normal, vou esperar. Puxa, mas eu acho que a vida não vai te esperar, né, cara? Eu acho que se você quer cuidar da tua saúde e tal, você tem que arranjar uma forma, né? Então, a gente sempre está aí nesse constante correr atrás dos alunos e tentar motivá-los e tentar cada vez prover alternativas mais fáceis. Tipo, um clique você assina a plataforma colocando teus dados. Aí, um clique no outro link você faz teu login e senha em qualquer navegador, em qualquer dispositivo e você consegue acessar a bendita da plataforma, que tem lá um monte de aula que você pode acessar a qualquer hora, e você tem meu contato direto aí, que você pode chamar, e você pode agendar uma consultoria, e você pode ter uma periodização para 1 mês, 2 meses, um acompanhamento, você pode ter tudo isso à distância hoje em dia, né? Se você não quiser sair de casa, você pode combinar o exercício presencial com o exercício online, se você quiser. Então, hoje a gente tem aí muito mais alternativas e, por outro lado, pessoas muito mais desmotivadas e preguiçosas. Então, a gente está tendo que correr muito mais atrás e buscar literalmente as pessoas no sofá, sai daí, começa a se mexer antes que o negócio fique complicado para o seu lado, né? E já temos aí mais de 50 pessoas assinantes da plataforma online que a gente criou. Tem mais pessoas também, a gente tem um grupo com 200 pessoas no Facebook, que está sempre provendo aí acompanhamento, aulas online ao vivo, com interação direta e tudo mais. Agora a gente está criando conteúdo profissional, com áudio profissional, imagem profissional, para poder fazer uma recriação total aí do serviço de fitness, né? Para você poder, por exemplo, ir para a academia presencial no ano que vem, com ou sem pandemia, com ou sem máscara, né? Não sei qual vai ser o cenário, a partir de quando, nem nada disso, mas para que você possa ir e treinar e fazer sua aula ou fazer sua musculação
ou sua natação, e que depois você possa chegar na sua casa ou você possa terminar seu dia de trabalho à noite e você ligar lá na sua plataforma e colocar seu fone de ouvido e fazer uma aula de relaxamento e meditação, tá? Sentado no teu sofá e tudo mais, ou você possa fazer uma aula de alongamento, você possa fazer, faltei na academia, faz uma reposição, faz o seu treino de HIIT online, faz a sua aula de dança para relaxar um pouco. Então, a gente tem aí o online agora como mais uma ferramenta já constante, a gente não pretende mais encerrar a parte online, a gente pretende seguir, né, como uma ferramenta forte aí de auxílio e de complemento junto ao presencial. A gente sabe que nunca, né, um vai substituir o outro ou anular o outro, e eu acredito que também não seja um melhor do que o outro, mas eu acredito que tanto o serviço presencial quanto o serviço online tem seus pontos positivos e tem seus pontos que não são iguais, realmente, senão se o presencial fosse igual ao online, não teria por que a gente diferenciar tanto, né, os dois. Mas os dois têm benefícios, os dois têm muitos pontos positivos e com certeza isso vai ser aí um grande diferencial para ano que vem, tá? Mas tem que ser feito de forma também muito séria, muito correta, né? E muito focada para ano que vem, para a gente conseguir integrar as duas coisas. O online foi o que nos salvou esse ano aí de pandemia, né? Que nesse cenário aqui pré-pandemia, a gente desenvolveu um programa de aulas online ao vivo eu desenvolvi em 5 dias, né? As academias foram fechadas por decreto no dia 20 de março e no dia 25 de março, na semana seguinte, né, a gente fechou de quinta para sexta e na semana seguinte, na quarta-feira, a gente estava já com uma grade de aulas online, com mais de 30 aulas por semana para as pessoas. A gente começou de forma aberta, gratuita nas redes sociais e aos poucos a gente foi fechando aí o nosso nicho, né? E foi fechando o nosso funil e começou a cobrar por essas aulas e começou a girar e estamos aí com um grupo atualmente de mais de 200 pessoas na parte online, mais 53 assinantes da plataforma online. Então, foi o online que nos deu uma perspectiva esse ano, né? E muitas academias que ignoraram, né, o online e passaram por esses 4 meses fechados e depois acharam que iriam reabrir e todos os alunos estariam lá de volta com saudades, quebraram a cara, né? Algumas fecharam, várias faliram, outras ainda estão fechando e acredito que muitas pela frente ainda vão fechar, porque não está sendo assim de maneira alguma, pelo contrário, está sendo uma retomada bem mais lenta do que a gente projetou e do que a gente imaginou e trabalhou ao longo dessa pandemia. Tiago, tem em relação àquelas fases do empreendedor que você tinha comentado com a gente no começo, tem alguma diferença entre a gestão dessas fases? Por exemplo, quando você estava ali sendo só funcionário, você fazia o gerenciamento ali só do teu trabalho, né? Só daquilo que você estava fazendo com o teu aluno e tal. Mas a gestão, ela mudava para cada fase? Muda bastante, a perspectiva muda bastante, porque olhando como funcionário o restante da empresa, a gente tem uma visão, né? Às vezes a gente acha que está sendo sempre, sempre a gente acha que está sendo mal pago ou desvalorizado, ou que a gente podia ganhar mais, ou que, né? Enfim, essa é a visão aí de muitos funcionários, né? E às vezes a empresa tá suando, tá sangrando para pagar aquilo para você, tá? Especialmente agora no cenário aí de reabertura das academias ainda em pandemia, né?
a gente tem uma restrição de um aluno a cada 9 metros quadrados, então você imagina registrar um professor de ginástica, pagar ali R$ 28, R$ 30 para ele registrado em carteira. A gente sabe que ainda tem mais todos os benefícios de férias de 13º, de 1/3 de férias de INSS, de FGTS, e tudo isso, e o custo desse funcionário vai muito mais alto do que isso para ele chegar na sala de ginástica e dar aula de máscara para 3 pessoas. Ou então uma aula lotada, né, na tua sala de ginástica hoje em dia tem 9, tem 10, tem 11 pessoas, dependendo da capacidade da tua sala de ginástica. Então, a nossa sala do Rebouças, com 120 metros quadrados, tem possibilidade para 11 alunos mais o professor. Então, você imagina pagar, né, um salário desse para o professor chegar lá e ainda não está cheia a sala, não está lotada, tem 5 alunos, tem 4. E ainda desses 5, 4, tem vários alunos que ainda estão usufruindo dos créditos da academia, que foram pagos nos meses de academia fechada. Então, puxa vida, está sendo agora uma dificuldade, um desafio gigantesco. As academias que tinham antes 450 alunos, hoje estão com 300 ainda, estão com 250 ainda. E vários desses ainda não estão pagando a academia, ainda estão usufruindo de créditos da pandemia. Então, o faturamento da academia está mais baixo e o boleto de aluguel já voltou ao normal, o boleto de luz praticamente voltou ao normal, de água, né, de folha de funcionários, muitos ainda estão trabalhando em redução de carga horária, porque a gente precisa reduzir os custos da empresa, né? Mas está sendo agora um cenário de reabertura muito difícil, né? E quando a gente é funcionário, muitas vezes a gente não enxerga nada disso, né? E a gestão de tudo isso é bem diferente. Quando a gente é autoempregado, a gente sente isso na pele, mas não afeta a vida de outros funcionários, digamos assim, de outras pessoas, né? É uma relação entre a queda de clientes, a queda do meu faturamento e as minhas contas que continuam iguais. Então tá mais difícil para eu me manter, mas eu vou lutar e eu vou continuar tentando. E a gestão, quando você tem um próprio negócio, uma academia completa, é muito maior, aí o buraco é muito mais fundo nesse caso. E aí você tem que pensar na gestão de todos os funcionários e muito mais. Eu tenho uma pergunta também, estão me ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Vou falar um pouco antes da minha trajetória. Que eu já fui aluna do Thiago, inclusive amava as aulas do Thiago, saudades. Foi a época que eu mais fiz atividade física na minha vida, eu acho. E olha que era antes de eu fazer educação física. Na época eu fazia engenharia química, e, enfim, acabei saindo para me dedicar à aula de balé, né? E eu vejo, assim, algumas similaridades na trajetória, né? Que também já fui funcionária de uma escola, né? Aí agora estou meio como autônoma e eu tenho muita dificuldade na parte de gestão e financeira e tudo mais. Eu sei que é a minha principal deficiência e eu invisto bastante em cursos, mas como eu também acho que eu não sou boa o suficiente na parte técnica, eu acabo investindo curso na parte técnica e deixando a gestão de lado, né? E, enfim, eu até compartilhei essa história com o pessoal em uma outra disciplina, que eu comecei a dar aulas, né, junto com mais uma professora só, e daí pela primeira vez a gente foi fazer uma apresentação, assim, de verdade, né, com todas as turmas juntas e tal, e empolgadíssima, né, e fui lá fazer a apresentação, não me planejei direito. Quando eu vi, eu tinha gasto a apresentação, acho que mais do que eu ganhei dando aula o ano todo, sabe? Então, foi um tapinha na cara, assim, mas eu ainda não melhorei completamente nisso. E sobre esses cursos da parte de gestão, da parte financeira, eu queria saber, Thiago, se você acha que
se os que você fez, assim, eles já eram direcionados para essa parte de academias, esse tipo de negócio, ou se você teve que fazer coisas mais gerais e que daí você mesmo teve que adequar para a tua realidade, assim, fazer... Se era uma coisa mais genérica, você teve que aplicar ali na prática, ou se já tem coisas mais direcionadas no mercado desses cursos, assim? Eu fiz alguns cursos do SESC, tá, no começo, então eu procurei ali a parte do SESC e me informei, só que tudo de forma geral, nada específico para academias, tá, nessa época, que eu só queria mais informações. Eles têm muita informação boa, né, e eu consegui aprender várias coisas ali, né. Eu também sempre infernizei muito as minhas contadoras e contadores, tá? Eu sempre fiquei na garganta deles o tempo todo, enchendo o saco mesmo, porque eu queria aprender. E eu ficava, olha, mas eu preciso fazer isso agora. Como que eu faço isso? Por que que eu faço isso? O que que eu vou pagar aqui? Quanto que tem de gasto aqui? Qual que é o imposto aqui? Qual que é a taxa? Mas e tem mais alguma coisa? Não tem? Como que registra em carteira? O que que precisa? Para onde que vai? Como que funciona o 13º? Como que funcionam as férias? E fui aprendendo uma coisa de cada vez, tá? Misturada com a prática, iam surgindo as dúvidas, iam surgindo as questões, e eu sempre colava nos meus contadores e até nos meus sócios também, nas academias, né? A gente tem uma sócia administrativa que é formada em administração, e ela que levava essa parte no começo, mas aí depois de 4 meses eu acabei tomando a frente e acabei pegando a gestão dessa parte também, porque às vezes, porque ela também é muito sobrecarregada e também é sócia de muitas empresas, então às vezes ela deixava passar alguma coisa e tal, e eu não gosto disso, então depois de alguns meses eu acabei tomando a frente e pegando também a parte administrativa para cuidar, para não deixar nada passar, tá, nesse quesito. E também fiz cursos como curso de GFM, tá, que hoje se chama GFMI, que é um curso da Les Mills, né, a antiga Body Systems. Então, eu fiz esse curso que é bem específico para gestão e coordenação de academias, tá? Então, assim, foi um curso também que me trouxe bastante conhecimento na época, fiz já há uns 8 anos, 9 anos esse curso, mas ele foi marcante, trouxe bastante informação legal sobre como fazer a gestão humana da sua equipe, né? Não só administrativa, mas também humana, né? E muita tentativa e erro, né? Passei também, esse mês também gastei mais do que eu ganhei, gastei mais do que eu podia, me lasquei, ferrou, e agora? Ó, no outro mês vai ter que dar uma segurada, vai ter que correr atrás, vai ter que fazer. Então, assim, é uma luta constante, é uma batalha constante, porque às vezes você imagina uma coisa na tua cabeça, vai dar super certo e de repente não é nada daquilo. E aí você vai fazer na prática e toma um tombo. Então você tem que estar preparado para vários cenários e várias perspectivas e vai aprendendo. E cai, levanta de novo. E assim vai. Tiago, desculpa interromper, mas até complementando a pergunta da Tainá, será que não tem curso de gestão para academia ou para estúdio, coisa assim, no Jopef, que geralmente eles têm alguns cursos mais específicos, né? Às vezes pode ter no Jopef também. Sim, boa pergunta. Geralmente tem. Geralmente tem, assim, aqueles cursos com os títulos coordenação de academia, seja um bom coordenador. Só que aí eu nunca fiz esses cursos como aluno, eu fiz como staff, porque eu fui seis JOPEFs eu trabalhei como staff. Então eu ficava do lado de dentro da porta dos cursos e eu assistia um curso de manhã, um de tarde, um de noite, né? E isso eu fiz em 2005, 2006, 2007, 2004, e aí eu era estagiário e
era staff da Jopef. Então, eu fiz aí pelo menos uns 12 a 15 cursos quase completos nessa dinâmica aí de trabalhar como staff. E dentro desses cursos já tinha alguns cursos que falavam sobre coordenação de academia, mas mesmo assim, esses cursos ainda te ensinam a ser um bom coordenador, a ser um bom funcionário que ganha mais do que os demais funcionários, ocupa um cargo de coordenação, mas que ainda não é o principal gestor e nem o principal administrador da academia. Então, para você dar mais esse passo aí além da coordenação, né, para chegar mesmo na gestão, na administração da empresa, você vai passar por um perrengue aí de prática mesmo. Você tem que ir aprendendo na prática mesmo. Eu não conheço nenhum curso que fale especificamente da parte de administração e gestão mesmo, tá? Tem uma pergunta. Você vai fazer, Clara? Não, pode continuar. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui no chat do Alexandre. Acho que ele está se referindo ao que você falou sobre as dificuldades que as academias estão passando por causa da pandemia e tal, né? Daí ele perguntou: ser transparente com os funcionários perante a situação da academia é algo ruim ou traz mais pontos positivos? Eu acho bom, eu acho bom. Eu não escondo nada, tá? Inclusive, a Clara já trabalhou aí com a gente como estagiária uma época também, já teve um contrato de estágio com a gente também. E assim, se você entrar em contato comigo e me perguntar alguma coisa, eu vou responder. Eu não vou te esconder nada, tá? Ao longo da pandemia, principalmente para os profissionais de ginástica, principalmente para os profissionais de aulas, teve uma quantidade muito grande de academias que simplesmente fecharam e abandonaram os profissionais, as equipes, os estagiários, e não falavam nada, o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o que era para acontecer e tal. E se o funcionário procurasse, perguntasse, não respondia nada e deixava a pessoa num vácuo completo, assim, e só, e isso, tá? Então, assim, vi vários funcionários, até vários estagiários vindo falar comigo e falando: nossa, Thiago, você teve uma postura assim tão transparente, tão e fazer reuniões com a gente, principalmente o pessoal do estúdio, tá? Com o pessoal das academias, eu delego isso para os meus coordenadores. Então, eu não sou tão próximo das minhas equipes das academias, mas eu sou mais próximo das minhas equipes dos estúdios happiness, tá? Que é da parte de ginástica. E eu sempre estava em reuniões com eles e explicando qual vai ser a próxima estratégia das aulas online, das grades online, da parte híbrida, do presencial com o online, como que vai ser, todos os benefícios que o governo liberou, né, o benefício emergencial para registrados em carteira. Então, a gente usufruiu muito desse benefício, que gera estabilidade para os funcionários, e a gente fez os acordos de suspensão enquanto os funcionários estavam com a academia fechada, fez acordos de redução de carga horária, e o governo entrava com um benefício significativo, né? Então, assim, sou muito grato a esse governo, tá? Que disponibilizou um reconhecimento significativo para todos os empresários que fazem certo e que registram os seus funcionários em carteira. A gente com certeza teve um suporte aí considerável, tá? Significante. Até 31 de dezembro desse ano a gente está tendo um suporte do governo muito bom e não tem do que reclamar. Só agradecer ao governo aí que nos deu esse amparo, essa ajuda. Sem isso, certamente a gente teria tido que mandar as pessoas embora e recomeçar tudo do zero, porque não teria como pagar o salário completo dessas pessoas durante todos os meses de academia fechada, e o governo entrou aí para suprir essa necessidade. A gente suspendeu os contratos de trabalho e o governo entrava com um benefício que, em várias situações, o benefício pago pelo governo
era até superior ao salário que aquele funcionário iria receber. Então, todos os funcionários que estavam registrados em carteira comigo foram abandonados por outras 5 academias que eles davam aula e não tinham registro, tá? E acabaram recebendo um benefício do governo referente ao meu registro em carteira com eles, e esse benefício salvou eles durante a pandemia de passar fome mesmo. Teve funcionário meu que dava aula em 5 academias, 6 academias, e recebeu cesta básica minha, recebeu cesta básica da rede PhD, e o auxílio do governo, fiz empréstimo para funcionário, e aos poucos eles vão pagando com trabalho, descontando horas aos poucos e tudo mais. A gente teve várias situações aí de auxílio e de ajuda, né? Porque realmente esse ano foi difícil, e muitas pessoas que não registram corretamente os funcionários, sei lá, fecharam e fugiram, outros mudaram de endereço, outros mudaram de nome, de CNPJ, largaram os professores e tudo mais. Então, foi bem complicado esse cenário aí das academias esse ano. Tiago, outra coisa também que eu queria saber de você você tem esses coordenadores dentro das suas academias, né? O que é delegado para o coordenador e o que é a tua parte, aquilo que você faz e que você não chega a delegar para essas pessoas? Certo? Eu reviso tudo que eles fazem, né? Então, eu como gestor, eu preciso revisar tudo que eles fazem, senão eu não estou sendo um bom gestor também. Então, tudo que eu delego para eles, eu reviso mais cedo ou mais tarde. Eu faço auditorias no sistema, eu comparo, eu vejo se estão fazendo certo ou não, pego várias mancadas ali e a gente está sempre ajustando e realinhando tudo isso, tá? Mas basicamente eu delego para eles muita coisa, tá? Eles fazem a parte operacional, trabalham algumas horas por dia na musculação, então eles têm um contato direto com o aluno, tá? Eles também têm o contato direto com os recepcionistas e fazem parte do treinamento desses recepcionistas junto comigo, atendem os recepcionistas com dúvidas e treinam eles para atender, né? E aí depois eu entro complementando, corrigindo, fiscalizando e tudo mais, né? Eles também são responsáveis por análises de currículos, por entrevistas, e aí quando eles decidem contratar alguém, ou quando eles decidem fazer um contrato de estágio, aí eles passam tudo para mim, e aí eu assumo essa parte administrativa, né? Faço a contratação, faço a demissão, faço a parte de gestão administrativa do negócio, né? Mas eles têm poder de decisão, se for o caso, porque eles estão ali 8 horas por dia em contato com o que está acontecendo na academia. Então, eles sabem o funcionário que eles precisam mandar embora, eles sabem o funcionário que eles precisam contratar e qual o perfil. Então, essa parte eu treino eles e eu delego para eles, porque eu não consigo estar 100% do tempo nas 2 academias e nos 3 estúdios, mais o estúdio online. É impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ainda tenho meus alunos de personal, até o slide da apresentação que eu pulei ali do Work Jump também, que é a minha modalidade de ginástica que eu criei, que eu coreografo, que eu treino professores também nessa modalidade que é o Work Jump, né? E então assim é impossível eu estar presente fisicamente em todos os lugares. Então esses coordenadores realmente recebem essas tarefas, né, delegadas a eles, e recebem aí a bonificação de coordenação para isso, além das 8 horas de trabalho diárias também. Beleza. Tem uma pergunta aqui no chat do Gustavo, que é sobre abrir academias em determinadas regiões. Como que eu faço para saber qual atividade dá mais sucesso em diferentes regiões? Como saber em qual região meu negócio vai atrair mais pessoas? Você pode ter vários contatos aí,
né? Você tem que analisar o que já tem aberto naquele bairro, o que ainda não tem. Tem que analisar qual que é a ocupação populacional daquele bairro, quantas pessoas tem ali durante o dia, durante a noite, qual que é a divisão populacional, quantas pessoas ali residem ali, qual que é o percentual residencial daquela região, qual que é o percentual profissional daquela região, que as pessoas vão trabalhar naquele local, mas moram em locais totalmente diferentes. Então, você deve levar em consideração todos esses pontos e também procurar pensar qual que é a renda per capita e quais são as rendas das pessoas ali, qual classe econômica essas pessoas se encontram naquela região, naquele bairro, se é uma classe A, se é uma classe B, C, D, para saber se o produto ou o serviço que você vai oferecer não cai fora dessa classe socioeconômica também, tá? Porque você tem que harmonizar e não abrir um negócio com uma proposta super legal, super interessante, um investimento legal, mas que o teu público-alvo não está ali. O teu público-alvo está em outro lado da cidade. Então, muitas vezes a gente vê, né, academias boutique, como Companhia Atlética, Swimex, outros estúdios de dança, né, e tal, e esses locais, né, Bodytech, estão localizados estrategicamente ali, regiões Ecoville, região central, Batel, e tudo mais, porque buscam aonde estão esses clientes, né, estúdios como o Go Cycle e tal, que é um ciclismo indoor mais elitizado e tudo mais. Então, esse público-alvo, ele se encontra geralmente nesses bairros da cidade. Aí você vai para um bairro mais afastadão, lá no SIC, lá no Santa Cândida, no Sítio Cercado, você abre lá uma academia boutique. Veja se vai dar certo. Eu acredito que não vai dar certo, porque vai precisar de um aluno assaltando o outro ali na rua da academia para poder conseguir dinheiro para pagar a mensalidade. É uma realidade diferente. É triste, é horrível falar isso, mas eu também não concordo, não gosto de nada disso. Seria muito melhor se cada um pudesse escolher a academia que frequenta e pudesse pagar a mensalidade de acordo com a sua escolha. Mas a gente sabe que, na realidade, o mundo não funciona assim, né? Então, se você vai empreender, se você vai abrir ali a sua empresa, você tem que buscar conhecer toda essa parte também para não dar um tiro no lugar errado, entendeu? Complementando essa coisa da escolha das modalidades, né, que foi perguntado ali no chat. Acontece também tentativa e erro de você oferecer várias modalidades e uma ou outra não dá certo, você ter que acabar desistindo daquela modalidade. E também quanto tempo você insiste nela antes de acontecer isso, né? Bastante, bastante. Nossa Senhora, a gente como gestor e também eu estou em contato direto com os meus coordenadores ali que tentam organizar o rol de modalidades que a gente vai oferecer para os alunos e tudo mais. Puxa, é muito difícil acertar. A gente tenta, né? Que nem eu falei para vocês agora de abrir uma academia em determinado bairro da cidade. Quando a gente vai oferecer uma modalidade, às vezes ela pega e ela lota e ela tem um super sucesso num bairro da cidade, num horário. Mas se você oferece a mesma coisa em outro bairro, no mesmo horário que seja, é um fracasso total. E não funciona. E é uma desgraça. E aí você tem que adaptar e mudar e tem que buscar sempre oferecer as atividades certas, no horário certo, nos dias certos, nos bairros certos. É uma eterna tentativa e erro, e você vai aprendendo e vai ganhando experiência com isso. Então, às vezes, um funcionário lá chega todo empolgado na academia. Puxa, eu dou aula de yoga, vamos colocar 80 aulas de yoga na grade da academia, vai bombar, vai ser um sucesso, estou super animado.
E aí você, como gestor ou o meu coordenador, vira para ele e fala: não vai dar, desculpa, infelizmente não vai dar. A gente vai começar com 2 aulas por semana, daqui um mês, se essas 2 aulas derem certo, a gente vai colocar mais 2 em outros horários, em outros dias, e depois a gente pode até colocar um terceiro dia ali de uma turma, colocar uma aula no sábado e tal, e o funcionário acha que a gente, nossa, o cara me odeia, o cara não quer investir em mim, o cara não é isso. A gente não faz isso por mal. A gente faz isso porque já apanhou muito. E porque eu já coloquei uma grade com 40 aulas por semana e 20 estavam vazias, entendeu? Então, eu já tomei muito na cabeça já, e daí já tive que reformular todas as grades, todas as estratégias, mudar isso, mudar aquilo, reforçar o marketing, trocar o professor, trocar a modalidade, trocar o dia, o horário. E muitas vezes a mesma modalidade com um professor diferente dá super certo e com outro professor dá super errado. Então você tem que pensar não só na modalidade, mas no jeito, no tato do professor, com o perfil de aluno que frequenta a tua academia. Então, se são alunos mais calmos, mais centrados e tal, e você coloca lá um professor super extrovertido que chega chutando tudo e tal, eles não gostam. Mas daí na outra academia é uma galera mais assim e tal, e é um bairro também mais extrovertido e tal, e a galera adora aquele professor ou aquela professora. Então você tem que fazer todo esse match assim de modalidade, professor, horários, alunos que frequentam a tua academia, quanto eles pagam, quanto aquele professor recebe. É um ajuste constante, tá? E eu gosto de fazer isso, porque eu trabalho com ginástica desde 2005, né, como estagiário, então eu adoro fazer isso, né? Mas tem gente que não tem esse tato e aí fica dando soco em ponta de faca e fica tentando fazer os negócios e dá com a cabeça, eu odeio a ginástica, não dá resultado e tal, só dá prejuízo para academia, isso aqui e tal, porque a pessoa não tem esse feeling, não tem esse tato de tentar fazer essas combinações aí. Mas é difícil, não é fácil não. A Pauline colocou ali no chat também, no começo da palestra, que você tinha comentado sobre o suporte que você buscou, né, da contadora, e da necessidade de ter um contador, por exemplo. Algum outro suporte importante para buscar quando se inicia um negócio? Sim, se você está sozinho, tranquilo, só o contador já vai te dar um suporte legal, né? Para a parte técnica, se você vai ser autoempregado, aí é você e você mesmo, tá? Aí você tem que estar formado, você não pode se aventurar aí sem diploma, né? E se você vai abrir uma empresa maior e vai abrir uma academia, você tem que buscar também o suporte legal, tá? Você tem que ter, hoje, o escritório de contabilidade que eu trabalho, que eu tenho, né, que eu pago, que eu sou cliente desse escritório de contabilidade, ele também é um escritório de advocacia, tá? Então ele também blinda, ele também cuida das minhas empresas do ponto de vista legal e trabalhista, tá? Tanto para eu não fazer nenhuma besteira com nenhum funcionário ou nenhum estagiário, tá? Assim como para eu obedecer todas as leis e fazer todos os ajustes e tudo que eu preciso legalmente, tá? Dentro da lei. Então é muito importante também esse suporte legal, tá? Eu tenho um advogado das minhas empresas e tenho um contador das minhas empresas também, porque não dá, né, gente? Tem que ter, a gente não consegue abordar tudo sozinho, né? E realmente é muito necessário, tá? Porque a gente tem, assim como tem muitos donos de academia mal intencionados que querem explorar os funcionários e que não registram em carteira e fazem as coisas todas erradas, a gente também tem a contrapartida de ter muitos funcionários que já vêm com uma intenção já de jogar verde, de
de minar uma relação com você e tal, para depois te dar um bote, assim, entendeu? Então, se você fizer tudo certinho desde o começo, o cara já vê que ele não vai ter brecha de tentar sujar com você, entendeu? E que você está fazendo tudo certo, você não tem por onde o cara chegar e processar a tua empresa. Então, o cara já desiste antes de tentar, já. Ele já puta, o cara fez tudo certo, eu não trabalhei sem registro, eu tô recebendo todo o valor que eu tô na carteira registrado, o cara sempre me tratou bem, nunca me xingou, nunca fez nada. Putz, não, eu vou pedir para sair. E aí, geralmente, assim, é um filtro natural, mais ou menos. Aí o pessoal que não presta mesmo, assim, que é mal intencionado mesmo, ou acaba mudando, já consegui mudar algumas pessoas já, que entraram assim com uma postura totalmente irresponsável na empresa, que entraram assim, e tal, batendo de frente. Falei, opa, calma lá, vamos mudar isso aí, né? Mas com o respaldo de um advogado e com o respaldo de um contador, você consegue administrar tudo isso. E aí essas pessoas automaticamente pedem para sair da empresa e cumprem tudo certo até o fim e saem e acabam ficando pessoas boas com você. Então hoje também eu sou muito grato a todas as minhas equipes, a todos os meus colaboradores, todo mundo que trabalha junto comigo, né? Eu não costumo chamar o pessoal de meus funcionários, meus né, chicotear eles, nem nada disso. Não, é a minha equipe, é todo mundo tão importante quanto eu, todo mundo faz um trabalho extremamente importante dentro da empresa, então eu valorizo muito a minha equipe e eu faço tudo certo com eles porque eu gostaria que fizessem tudo certo comigo também. Beleza. Eu queria também fazer mais uma pergunta bem geralzona agora, se você teria feito alguma coisa diferente no começo, se talvez algum caminho que você fez não deu certo, daí o que você nos aconselharia? Putz, hoje eu não teria feito a faculdade de informática. Eu não teria feito, não. Eu teria feito só educação física e talvez no lugar da faculdade de informática eu teria feito administração ou teria feito mais cursos aí relacionados à nutrição esportiva. Tem gente que gosta, não é muito o meu gosto, mas também junto à fisioterapia. Mas e aí, né, você vai direcionando os seus nichos de atendimento, né? Se você vai mais para o nicho de reabilitação, ou para o nicho de nutrição, ou para o nicho de atividade física, e ainda dentro disso, quais pessoas você vai atender, né? Se é o idoso, se é a criança, se é o adulto, se é alguém com condições especiais ou sem, enfim, tem muita gente para ser atendida dentro do campo da educação física. Então, não chega a ser um arrependimento, mas o tempo que eu investi na faculdade de informática, eu aprendi muitas outras coisas também. E eu fiz muitos outros contatos. Então, não chega a ser um arrependimento por causa disso. Foi uma experiência muito boa também, né? Mas quem sabe teria feito outros cursos e teria entrado em outras áreas de conhecimento aí que talvez acelerassem um pouco aonde eu estou hoje. Entendi. E se alguém estivesse tentando abrir agora alguma coisa, Thiago, você aconselharia a gente tentar abrir uma coisa presencial ou a gente investir só nessa parte online agora por enquanto? O que você acha? Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Não, mas é que você já tem bastante experiência nisso, tal, né? A gente sabe que também tem muita academia sendo vendida agora. Então, querendo ou não, tem bastante, a gente tá tendo bastante oportunidade, quem tem algum dinheiro guardado, alguma coisa assim, então daí a gente sempre fica mais ou menos nessa dúvida, né? Tem muita oportunidade aí. Olha só, uma dica importante é, do ponto de vista empresarial e administrativo, imagina que tem uma academia na Rua dos Santos para vender. E tá 100 mil a academia para vender. Você viu ali num grupo de WhatsApp, academia completa 100 mil na Rua dos Santos e tal, e você
pá, comprou. Você tinha 70 mil guardado, e aí você investiu, pá, e tal. De repente, dali 3 meses, 6 meses, começam a chegar cartinhas do Ministério do Trabalho, começam a chegar dívidas, contas, problemas, coisas atrasadas, funcionários que entraram com processo contra a academia que estava à venda por 100 mil e que fazia tudo errado, e que você começou querendo fazer tudo certo e colocando um novo CNPJ. Ah, mas eu coloquei um outro CNPJ, eu tirei um novo alvará, não interessa. Se você tiver naquele mesmo endereço físico, você é considerado um sucessor, tá? De tudo que aconteceu ali antes. Então pensa que você herda toda a bagaceira que veio da academia anterior, tá? Então muitas vezes parece uma maravilhosa oportunidade pegar ali uma academia recém-falida, digamos assim, né? Nossa, 50 mil, uma academia completa, lá no final do mundo, ali virando a esquina e tal. Mas a minha dica para você talvez seja, compra os aparelhos dessa academia, então. Tenta comprar só aparelhagem, só veja se está tudo inteiro, se não está nada destruído, quebrado, enferrujado, estragado por dentro, nada. Pega um frete bem legal, faça todos aqueles passos bonitinhos da apresentação lá, para você começar numa folha em branco, cara. Não tem nada melhor. Porque se você já começa carregando bagagem de erro dos outros, eu sei por experiência própria. Eu não tinha dinheiro para ter uma academia minha. Então, eu tinha 10 mil de entrada para dar na minha primeira academia que eu comprei. Né? Hoje eu terminei de pagar. Minhas 2 academias terminei de pagar agora. Eu tenho uma academia desde 2018 e outra academia também desde 2018. Tá? Uma foi em fevereiro e a outra foi em setembro. E eu terminei de pagar as 2 agora. Mas eu ainda tenho pendências a resolver, ainda tenho problemas a resolver, questões trabalhistas a resolver, problemas todos de gestões anteriores, tá? De uma pessoa que foi dona da academia há 8 anos atrás, de outra pessoa que foi dona da academia há 5 anos atrás, e na sede do centro, de pessoa que foi dona da academia há 4 anos atrás. Então, tudo isso recai sobre o novo dono, né? Então, você não tem como ignorar tudo isso. Tá? Então, a minha dica para você, se você tem uma grana guardada e você quer empreender, e você achou um anúncio bonito lá, academia completa à venda, 100 mil reais, analisa os equipamentos, você tem dinheiro, você quer investir, busca um ponto geográfico novo, longe, separado, fora dali, tá? Não vai começar no mesmo lugar, não. Vai para outro lugar, meu filho. Reforma o lugar, investe na reforma, faz tudo do zero, leva os aparelhos para lá, beleza. Abre um CNPJ, não pega o CNPJ da academia que está à venda, não, também é besteira, tá? Abre um CNPJ do zero também, faz tudo seu, do seu jeito e faz tudo certo. Busca lá o alvará, busca as aprovações das inspeções de meio ambiente, de bombeiros, de tudo, tá? Leva os aparelhos para lá e vai sim, empreenda. Você pode ter muito sucesso, tá? Mas faça dessa maneira. Não pega o bonde andando só e comprei uma academia, e daí continua tocando ali no mesmo lugar e tal, porque vai vir bomba. Ou então, se você fizer isso, eu fiz isso porque eu não tive alternativa. Eu tinha 10 mil reais e eu falei, eu vou pagar as parcelas da minha academia com o lucro que a minha academia der. Então eu vou botar a cara para bater mesmo e eu vou trabalhar que nem um desgraçado, mas eu vou comprar essa academia, vai ser parcelada, eu vou dar só isso aqui de entrada e vai ter que ser ali, no mesmo lugar, eu vou ter que continuar ali. Então, puxa vida, se eu tô te recomendando, tô te dando essa dica de
vaza do lugar, vai para outro lugar, começa do zero, é porque tem muita coisa e muita gente faz muita coisa errada. E aí você acaba tendo que assumir por erro de outras pessoas. Isso é muito chato, é muito desgastante. Mas graças a Deus, 2 anos e meio, estou eu aqui vivo, consegui, não fali nenhuma das 2 academias que eu comprei, consegui pagá-las inteiras e tenho uma perspectiva de sobrevivência aí, tá? Beleza, então, Thiago. Eu vou perguntar para a turma se tem mais alguém querendo fazer mais alguma pergunta. Se for só isso mesmo, então, professoras, quer falar alguma coisa? Ah, eu quero sim. Eu quero agradecer o Thiago. É um querido, falou sorrindo o tempo inteiro, né? Então a gente vê, né, a simpatia e o prazer, né, dele de estar compartilhando, né, de uma forma assim tão generosa a experiência dele. É muito bacana, né, quando a gente vê pessoas. Esse mostra o teu perfil, Thiago, é de uma pessoa de fato, né, que parece ser competente, confiante, né, tá entre aspas criando concorrência para você aqui, né, mas de repente o pessoal pega, monta a empresa lá do lado da tua, tal, mas você está aí compartilhando, ou seja, né, você é do tipo que acredita no teu trabalho, né, que tem espaço para todo mundo, né? Achei muito bacana. Muito obrigada por ter vindo, foi muito legal de escutar. Eu também quero parabenizar a proatividade do grupo, né, com perguntas muito inteligentes e bem pensadas, né, e que agregaram muito valor, grupo, as perguntas que vocês trouxeram. A gente vê que vocês pensaram, né, para ajudar nesse sentido. Então, eu agradeço a oportunidade de ter participado disso. E, Thiago, estamos na universidade, qualquer coisa é só dar um grito, tá? Saudades, saudades, eu adorei me formar na Federal. O orientador foi o Julimar. E, putz, a gente trabalha bastante ainda junto, volta e meia, a gente tem contato. E sou muito grato aí à universidade e a todos os professores que me ajudaram muito e me ensinaram muita coisa também, tanto na parte técnica quanto na parte operacional aí para trabalhar. Sou muito grato mesmo à Federal. Eu né, sou suspeito para falar, porque me formei aí, então gostei muito. Sou Que muito feliz legal. formado aí. Beleza, então. Muito obrigada, Thiago, de novo, tá bom? A Fico à gente vai disponibilizar depois a gravação, beleza. Fico à beleza? disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu não consegui responder ou que eu não abordei e tal. Eu adoro ensinar, eu adoro passar conhecimento, tá? Então, quem tem grana também, quer investir, quer abrir uma franquia da PHD também, pode falar comigo, eu vou te ajudar também com todos os passos, todo passo a passo. Então, no que puder ajudar, a galera pode contar comigo. Fico muito feliz, muito agradecido aí pelo convite de vocês e também por estar podendo aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês e tudo isso. Obrigado mais uma vez. Beleza. Obrigada, Thiago. Então, é isso. Turma, fiquem um pouquinho. Thiago, se fica à vontade para sair, eu só queria passar um recado para a turma aqui, tá? De coisas da disciplina. Valeu, gente. Beleza? Obrigado, até Muito mais. obrigada. Obrigada, Tchau. Thiago. Tchau. Tchau. Bom, gente, eu coloquei agora durante a palestra uma mensagem no grupo antes que eu esquecesse, porque é uma coisa bem importante. A gente precisa fechar as notas terça-feira que vem da disciplina, né? A nossa última palestra vai ser no dia 14, né, na segunda-feira. Então, vocês precisam postar a palestra, né, eu coloquei a data lá, acho que é quarta-feira, quer dizer que eu preciso fechar as notas. Então, vocês precisam fechar as tarefas e postar, né? Postar não, é responder o formulário Google lá para a gente poder fechar e ainda aqueles que não fecharem a nota, né? A gente tem ainda a final, né? E eu preciso fechar isso tudo antes do Natal. Então, só fiquem alertas daqueles que não puderem acompanhar a palestra ao vivo, né? De assistir logo na sequência para que dê tempo de vocês fazerem a tarefa e postarem lá, tá bom? Iana, você tem algum recado para a turma, não?
Não? Tá. Então é isso, gente. Obrigada, né? Se alguém quiser conversar comigo e com a Iana, a gente vai ficar aqui mais um pouquinho e para o resto da turma, tchau. Não esqueçam que temos mais eventos aí na sequência, tá bom? Beleza. Tchau, tchau. Obrigada pela presença, pessoal. Tchau. Tchau, Tainá. Excelente.